E fisiologia. E hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre o sistema respiratório. Lembrando que na aula passada nós damos o sistema circulatório. E como eu disse para vocês, que um sistema puxando o outro, que um depende do outro. E a nossa aula vai ser uma aula básica, digamos assim, não básica do básica, mas que eu quero passar para vocês, que vocês venham a aprender de uma forma limpa e clara. E antes de mais nada, como eu sempre faço com vocês na aula, deixo aquela perguntinha no ar para que vocês venham a responder quando eu estiver online na quarta-feira, para que vocês vão me dizendo, a gente empolgar como nós estivéssemos na sala de aula. E a primeira pergunta do nosso sistema respiratório é o seguinte: com quantos minutos vocês acham que vocês conseguem ficar sem respirar? Tipo, e aí? Já começou a calcular? Então, e a segunda pergunta é: será que eu só respiro só durante o dia e à noite? Hum, essa é uma perguntinha também que vocês irão me responder. A nossa aula vai ter um conteúdo, eu não vou aparecer sempre assim. Vou colocar o slide e vou fazendo a explicação básica para vocês. E qualquer dúvida que vocês estiverem no vídeo, vocês vão anotando, que na quarta-feira eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se tiver perguntas também, vocês podem me fazer. Eu vou estar online só para vocês, entendeu, turma? E eu desejo tudo de bom para nós, viu? Boa aula e vamos lá. Então vamos para a aula, né? Sobre o sistema respiratório. A função do sistema respiratório é assegurar a troca gasosa entre o organismo e o ar da atmosfera. Também ele é responsável pelo transporte do oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Como a gente diz assim, que ele é responsável pela respiração humana e a troca gasosa com o meio ambiente, eliminando o gás carbônico e absorvendo oxigênio. E como eu sempre digo para vocês, que um sistema depende do outro. Lembra da nossa aula repassada que eu sempre disse para vocês? Então, ele atua em conjunto com o sistema circulatório. E digamos assim, que os órgãos do sistema respiratório, eles podem ser divididos anatomicamente em duas partes. Em vias aéreas superiores e também nas vias aéreas inferiores. Aí vocês me perguntam, mas professoras, como pode ser isso? Porque nós estamos iniciando a nossa aula de anatomia. Então vamos lá. As vias aéreas superiores são os órgãos localizados na cabeça, né? Que a gente digamos que são o nariz, a cavidade nasal e a laringe, porque está localizado na cabeça. Nas vias aéreas inferiores, nós temos os órgãos que são localizados do pescoço para baixo, que são a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, né, o processo respiratório, como vocês estão vendo esse esquema aí, né, temos o esquema os pulmões e as vias respiratórias, que a gente vamos trabalhar por partes, cada um deles. Mas assim, o processo respiratório é como, digamos assim, o ar, após inspirado, ele entra pelas narinas, que a gente chama de cavidade nasal, e algumas vezes pela boca também. Porque assim, tem aquele processo que se você tampar o nariz, você consegue respirar pela boca. Não que seja saudável mesmo que é pelos narizes. Passa pela faringe, através da epiglote, que a gente vai conhecer ela lá na frente, e atinge a laringe. Percorre a traqueia, que se divide em bifurca, que a gente chama de bifurca. Em dois ramos chamados de brônquios, que a gente também vamos conhecer lá na frente, que são eles. Aí dos brônquios, originam-se numerosos e minúsculos canais, que a gente chama de bronquíolos. E depois se encontra nos alvéolos.
Quando os oxigênios chegam aos alvéolos por meio da inspiração, e é transportado para o sangue e é distribuído pelas hemácias. Sendo assim, todas as células do nosso corpo, né? Ao mesmo tempo, as células eliminam o gás carbônico no sangue, que é transferido para os alvéolos e eliminado por meio da expiração. Entendeu? Lá na frente também vocês vão ver esses movimentos os movimentos respiratórios, que é os movimentos de inspiração e expiração. Então, né, vamos conhecer por partes agora cada órgão do sistema respiratório. E vamos iniciar com as fossas nasais, que é uma cavidade que comunica com o exterior através das narinas, internamente e possui células secretoras de muco nasal e células ciliadas. A cavidade nasal, ela fica acima da cavidade oral e está separado pelo palato, que a gente chama do céu da boca. Como eu disse para vocês, né? Ela tem a função de filtração do ar e também de aquecer o ar. Essas são a função das fossas nasais. Nós temos a faringe, que ela se comunica com a boca. Ela é comum ao sistema respiratório e digestivo, que ela permitindo a passagem do bolo alimentar, que é do sistema digestivo, e do ar, que é do sistema respiratório, que é isso que nós estamos trabalhando. E como eu disse para vocês, aí ele se comunica com a laringe. Então, né, a laringe, ela se comunica com a faringe, ou a faringe se comunica com a laringe. Na laringe, nós vamos encontrar a epiglote, que impede a entrada do bolo alimentar nas vias, e também vamos encontrar as cordas vocais. Desculpa aí, viu, gente? Então, na laringe, ela tem uma cartilagem móvel, que é chamada de epiglote, como nós estamos dizendo aí, né? Aí vocês me perguntam, professora, como é que fica essa questão da epiglote? Aí eu digo para vocês, né, que durante a alimentação, ela se fecha, né, a laringe. Quando ela se fecha, ela impede a passagem de alimento, de água, de saliva para as vias respiratórias, porque ela se faz a comunicação da laringe com a faringe, então a epiglote que faz isso. No momento que, por exemplo, nós estamos bebendo uma água, por exemplo, aí ela se fecha, porque no momento que quando fecha, ela impede da alimentação ou da água ir para a faringe, entendeu? Uma impede a outra. E nas cordas vocais, as que a gente chama de pregas, também conhecido como prega vocais, elas vibram com a passagem do ar, quando a gente conversa, né? Se você tocar na sua garganta, por exemplo, vocês vão ver uma pequena vibração. É justamente a vibração, é a passagem do ar. É o ar que a gente inspira, né? Isso faz com que dá a voz humana, faz com que a gente possa cantar. E logo em seguida nós temos a traqueia, que é um canal com cerca de 12 centímetros, cujo interior é revestido por células ciliadas e células secretoras de muco, que ajuda a remover a poeiras e micróbios do ar inspirado. Deu para vocês observar aí onde está sinalizado a traqueia, né? São os anéis aí, ó, bem cartilados. São os anéis cartilosos, que nós chamamos. Em seguida, nós temos os brônquios e os bronquíolos. É uma coisa bem interessante nos brônquios, que eles são tubos que levam o ar ao pulmão. Ele se divide em duas, lado direito e lado esquerdo. São chamados de árvores respiratórias. Essas ramificações que vocês estão vendo aí, são essas ramificações que levam, né, que elas diminuem a espessura. Ela diminui essa espessura do tubo
para facilitar a passagem do oxigênio para o sangue. Enquanto os bronquíolos, podemos se dizer que ele tem, assim, 1 milímetro de diâmetro, e a partir deles que forma os alvéolos, né? E nos alvéolos que acontece a troca gasosa, que é através da difusão dos gases, que é através, digamos assim, que faz aquela troca da hematose, que é a troca de CO2 por O2, de gás carbônico para oxigênio. Eu espero que vocês nunca esqueçam disso. Os pulmões, né? Eles são os principais órgãos do sistema respiratório. Estão situados na cavidade torácica, sobre a proteção das costelas, do externo e da coluna vertebral. São envolvidos com uma membrana, a pleura. É um desenho bem esquematizado aí para vocês dar uma olhada. Sendo que os pulmões direito, ele tem três partes e dá para vocês observar aí direitinho. Aqui, né? São 3 partes e do lado esquerdo temos 2 partes. Pesa mais ou menos 2,5 kg de grama. E tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento dos nossos pulmões. Aí, ó, como eu disse pra vocês, né, os alvéolos pulmonares, que faz a troca gasosa. Ele tem uma finas fissuras na parede. E é ele que faz a troca gasosa. Os alvéolos, eles parecem, aqui, ó, parece aqueles saquinhos de uva formando, né? E vamos falar desse processo, né, desses movimentos de inspiração, que é a entrada de ar, né? Com o momento que inspiramos é a entrada de ar, que a caixa torácica, ela aumenta de volume. E aqui, né? Aqui vocês estão vendo que ela aumenta de volume. E o diafragma contrai e se desloca para baixo. Na expiração, com a contração do diafragma e dos músculos intercostais, o diafragma baixa e as costelas o externo sobe. E a caixa torácica e os pulmões aumentam de volume. Sendo assim, né, a pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões. É o movimento de expiração, que é a saída de ar, que é o momento que a caixa torácica, né, aqui, ela retorna à posição inicial e automaticamente o diafragma relaxa e desloca-se para cima. Aí uma explicação mais clara, né? Que é onde acontece um relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe, as costelas e o externo descem, a caixa torácica e os pulmões diminuem de volume, a pressão aumenta no interior dos pulmões e o ar sai dos pulmões. Lembra que lá na frente eu disse para vocês que temos 2 opções de respiração, né? Pelo ar, ou pela boca, ou pelo nariz. Mas assim, por que devemos inspirar pelo nariz? É uma forma mais, eu acredito assim que é uma forma mais saudável, né? Porque ao passar pelas fossas nasais, o ar ele é filtrado, por isso que possui esses pelinhos nos nossos nariz, que são os pequenos pelos. O ar é aquecido, as fossas nasais são muito irrigadas pelo sangue, o que aquece o ar. E o ar é umedecido, porque existe bastante umidade nas fossas nasais. Já pela boca, ele não vai ter essa filtração, nem vai ser aquecido e também não vai ser umedecido. Então, pelo nariz, que é a forma mais saudável.
Então, né, vamos relembrar o percurso do ar inspirado. Ele passa pelo canal nasal, depois vai para a faringe, depois passa pela laringe, pela traqueia, depois vai para o brônquio, os bronquíolos, os alvéolos. E lembrando que pelo nariz ele é aquecido, umedecido e purificado. Pelo sistema respiratório, nós podemos encontrar várias doenças, né, que afetam também os nossos pulmões, os alvéolos pulmonares. Entre elas, nós estamos a pneumonia. Tem uma doença, tem também um outro vírus que está aí, o coronavírus, né, que... Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvidas, vocês podem estar me perguntando, como eu disse logo no início. E para nossa aula também eu vou explicar para vocês algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório.